talvez um dos maiores filósofos do século XX, um grande cientista político, dizia algo na obra Science, Politics and Gnosticism. E aí eu cito esse nome em inglês porque essa obra não está traduzida para o português, infelizmente, não sei porquê, mas é uma obra importantíssima, principalmente para o Eric Voegelin mais público, o Eric Voegelin mais conhecido das pessoas, porque é onde ele trata de dois temas que são muito atrativos, né, muito atraentes, que são as religiões políticas e o problema do gnosticismo. Ele dizia algo, né, ele diz, aliás, na primeira frase desse livro, que é o seguinte: nós precisamos de uma ciência política. Uma ciência política é possível e as bases para isso estão em Platão e Aristóteles. Só nessa frase está condensada uma quantidade de conteúdo muito grande e muito importante, porque até a modernidade, né, até Augusto Comte, que é o fundador da sociologia, da ciência social e, por tabela, da ciência política, né, a ciência política entendida aí como um dos braços da ciência social, da sociologia, até o Comte, o que nós tínhamos era basicamente uma filosofia política, estabelecida por Platão na obra República, e em outras, é claro, mas fundamentalmente na República, e por Aristóteles na política também, especialmente. O que você tinha ali, portanto, eram reflexões sobre o que é a justiça, o que é o bem, qual é a melhor forma de governo, qual a origem do Estado, qual é a melhor maneira de se organizar socialmente, etc. Então, ou seja, era uma clássica reflexão de filosofia política. E aí, o período medieval também absorve esse conteúdo e se desenvolve em cima das conceituações oferecidas por Platão e por Aristóteles. E por muito tempo, isso é que a gente poderia conceber, então, classificar como uma episteme política, como uma ciência política. Só que Augusto Comte, que era um engenheiro, né, era um físico, ele tenta transpor, é um clássico problema das ciências sociais, né, das ciências humanas, a transposição do método das ciências exatas, das ciências duras, das ciências físicas, para as ciências humanas. E aí nisso está incluso então a fundação da sociologia com essa concepção. E isso, posteriormente, é o que vai ser chamado de positivismo. E o Eric Voegelin, ele é um grande crítico do positivismo. Né? Por sua vez, na obra A Nova Ciência da Política, e o título da obra também nos diz muita coisa, né? Então ele está falando aí de uma nova ciência da política que não seja presa, né, ali baseada nos fundamentos kantianos, positivistas, que rechaçam, portanto, qualquer elemento metafísico. Né? O que é o positivismo? O positivismo é a rejeição de qualquer elemento de valor, de metafísica da realidade, olha, ou pelo menos da esfera científica. Você pode até falar de metafísica, pode falar de valor, pode falar de moral, mas vai ser um discurso praticamente vazio, porque tudo isso é bobagem, tudo isso é metafísica, isso não está abrangido pelo escopo da ciência. Então, a ciência social, ela é fundada dentro dessas bases, por essas bases, e aí o Eric Voegelin, no século XX, entre outras contribuições do seu pensamento, vai propor, portanto, uma nova ciência da política, que não esteja aí baseada, fundamentada nas bases positivistas, nessa metodologia que rejeita a priori, né, já desde cara, qualquer elemento metafísico que o componha. Além dessa contribuição, né, o Eric Voegelin, ele nos ajuda a compreender bastante o fenômeno dos totalitarismos, né, o nazismo e o comunismo como religiões políticas, que é uma das consequências da modernidade. Né? Então esse espírito cientificista surgido aí na modernidade, gestado na modernidade, vai dar à luz aos seus filhos, que são quem? Os totalitarismos do século XX, né? Que também vão ser compreendidos, podem ser melhor compreendidos a partir desse quadro conceitual oferecido pelo Eric Voegelin, que, se não for o maior filósofo e cientista político do século XX, com certeza é um dos maiores, o que faz aí ser muito interessante, valer muito a pena que a gente se aprofunde no seu pensamento, o conheça melhor.